sobrenatural. Aleluia. Confiança na ciência humana é uma fé natural, e uma fé boa, uma fé aconselhável. Confiança no médico, num bom médico, num bom cirurgião, num bom doutor, é a fé natural. Confiança na medicação que ele vai nos passar, porque ele está experimentado naquilo lá, ele estudou 8 anos da sua vida, se dedicou para aquilo, ele tem entendimento, ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele tem testemunho. É uma fé natural. Isto é muito bom. É a fé natural. Mas eu não vi aqui falar da fé natural, de jeito nenhum, porque todos nós conhecemos isso. Porque a fé natural existe confiança, mas eu quero falar da fé sobrenatural. Porque a fé sobrenatural, ela se baseia em Deus. Ela vem totalmente de Deus, essa fé natural. A fé sobrenatural, ela se baseia na confiança. Se a fé natural exige confiança, a fé sobrenatural também exige confiança. Porque sem confiança, ninguém faz nada seguro. Sem confiança, há insegurança. E insegurança não é fé. Insegurança é pessimismo, é incredulidade. A fé sobrenatural exige, primeiramente, confiança em Deus. Confiança em Deus, naquilo que nós sabemos que Ele faz. A fé sobrenatural exige conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a Deus. Aquele que não conhece a Deus não tem fé, não pode exercer. Ele tem que conhecer a Deus primeiro. Sem conhecimento de Deus, ninguém vai poder exercer a fé, a sua confiança em Deus. É preciso conhecer ao Senhor Jesus. É preciso conhecer ao Deus Pai. É preciso conhecer ao poderoso Senhor Espírito Santo. É porque a fonte dos milagres vem de lá. É de lá que vem a fonte dos milagres. Não daqui da terra. Daqui nós temos os homens que trabalham, mas chega uma hora, chega um momento que não tem recurso para ele. Chega um momento que ele não vai conseguir resolver o problema. Chega um momento que vai se encontrar uma rua sem saída, fim da linha, acabou-se, não tem como passar daqui, não tem como sair desse beco sem saída. Aí entra a fé sobrenatural. É nesse momento em que entra-se a fé sobrenatural de Deus na vida do homem, na vida daqueles que crê, na vida daqueles que se entregaram a Jesus, porque nós precisamos conhecer a Deus, aleluia, para que nós possamos exercer aquilo que Ele nos tem dado gratuitamente. Nota-se que o Judas ali está falando gratuitamente que foi dado, mas tinha pessoas lá, que ele estava alertando que tinha pessoas que estavam dissolvendo a fé, estava tirando a fé da igreja antiga, estava se filtrando no meio da igreja e desestimulando as pessoas a crerem. Estavam falando para aquelas pessoas que Jesus não curava, que Jesus não fazia milagres. Estava saindo do domínio de Deus, saindo do domínio de Deus e entrando na sua própria vontade. Porque quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós saímos do domínio de Deus. E aquele que precisa conhecer a Deus tem que saber que tem que estar no domínio de Deus. Judas estava falando desses homens aí que não se serviam a Deus, que eles não se sujeitavam ao domínio de Deus. Ele citou exemplos daqueles que ficaram no deserto.
por incredulidade ficaram mortos no deserto. Não conseguiram avançar por causa da incredulidade. Faltou o quê? Confiança. Confiança e fé é a mesma coisa. Nós falamos fé, eu vou ter fé, mas é confiança, é confiar em Deus, é confiar que Ele vai fazer. Mas para isso, nós temos que ter relacionamento com Deus, conhecer a Deus, entender a Deus, entrar na mente de Deus, para ver o que Ele está pensando. O pensamento de Deus está aqui na sua palavra. Nós precisamos ter intimidade com Deus, relacionamento, intimidade, conhecimento. Isso é fundamental para nós confiarmos em alguém. Se nós vamos a um determinado homem capacitado, que exerce a sua função com sabedoria, dedicação, nós vamos na confiança. E quanto mais nós conhecemos a pessoa, mais nós vamos confiar nela, ou não confiar. É assim que funciona. Nós só entregamos a nossa vida para alguém fazer alguma coisa por ela quando nós confiamos nela. Isso requer o quê? Relacionamento. Quanto mais relacionamento, quanto mais intimidade que nós temos com a pessoa, mais nós vamos desabafar para ela, nós vamos falar os nossos problemas, nós vamos se abrir com ela. Isso se chama intimidade, relacionamento, e é isso que Deus quer que cada um de nós. Relacionamento, intimidade, relacionamento de filho para pai, relacionamento de irmão para irmão, relacionamento de amigo para amigo. Esse relacionamento que Jesus Cristo Ele quer conosco, uma amizade. Mas para isso exige-se de nós. Mas a nossa fé tem que ter dedicação para nós alcançarmos a fé em Deus, para nós alcançarmos esse relacionamento com Deus, essa intimidade que nós precisamos de dedicação. A fé, irmãos, é simples. Não é tão complicado a fé, é simples. É simples nós exercermos a fé. Basta nós crermos, basta nós acreditarmos. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você está estudando. Aleluia! É o firme fundamento. É o firme fundamento, é uma rocha. Né? Eu gosto dessa palavra rocha porque fala de Jesus. Né? A rocha é o firme fundamento. Em quem? Em Jesus. É o firme fundamento. É a fé. É aí que nós vamos alcançar a Deus. É aí que nós vamos alcançar os milagres de Deus. É através de Jesus Cristo, que é a pedra fundamental, que é o fundamento, é o firme fundamento da coisa que se espera. Você não vê a fé, você não está vendo a solução. É aí que entra a fé mesmo. A fé vai entrar nessa hora mesmo, de que você está vendo a morte. Você não vê a solução do problema. Você não vê que vai ser resolvido a causa. A causa é impossível. É nessa hora que se exige a nossa fé. E nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, a palavra de Deus é bem clara, que sem fé é impossível. É impossível sem fé. Porque nós vivemos pela fé. É pela fé que nós vivemos nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra vivos, nós vamos ter que viver pela fé, não por outro modo. Pela fé em quê? A fé natural? Se der certo, tem mais. Vai ter hora que não vai dar. Vai ter hora que vai ter fé sobrenatural. É a fé sobrenatural mesmo, porque nós
estamos aqui em batalha. Em batalha, como disse o Judas ali, batalhar pela fé, é se esforçar, é batalhar, é guerra espiritual, sim, não é guerra natural, não, é guerra espiritual, porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem negras, nuvens de espíritos malignos, querendo nos derrubar, querendo nos derrotar, espíritos de enfermidade, querendo jogar enfermidade em nós. Ah, mas eu sou crente, isso aí não vai pegar em mim, não, eu sou crente. É mesmo? Tem fé mesmo? Batalha. Quando nós batalhamos, nós vamos vencer. Agora, se não batalhar, vai ser derrotado, porque exige-se guerra. Nós estamos em guerra declarada aqui nessa terra. Não estamos aqui, irmãos, com brincadeira. É guerra mesmo. Nós não estamos brincando de ser crente. Nós estamos em guerra declarada. E Jesus Cristo, como já foi falado, ele está às portas. Está chegando Jesus Cristo. E porventura ele achará fé na terra quando ele vier. Foi ele quem disse isso. Porque tudo se baseia na fé. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Certo, irmãos? De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus, a voz de Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. E nós temos que acreditar nisso. Aí nós vamos exercer a fé. Nós só podemos exercer a fé mediante a uma palavra, mediante a uma promessa. Fora isso, não tem como exercer a fé. Tem como exercer a fé. Eu vou falar aqui para o pastor Jair. Pastor Jair, eu prometo que a semana que vem eu vou passar lá na casa do senhor, vou levar uma encomenda para o senhor. Ele vai estar esperando isso aí, ele vai acreditar nisso aí, ele vai estar esperando. A minha palavra foi falada para ele. Ele vai ter fé na minha palavra, ou então não vai, né? Então não vai acreditar. É uma das duas coisas. Ou ele vai acreditar em mim ou não vai. Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós temos que ter fé na palavra que Ele falar para nós. Se Ele não falou nada, como nós vamos exercer a fé? Aí nós temos que pedir para Ele. Nós temos que continuar pedindo, Senhor, me dá aquilo que eu estou precisando, Senhor. Resolve a minha situação, Pai. Resolve a minha causa. Justo juiz, eu estou precisando de justo juiz. Aleluia. Resolve. Aí vem a palavra. Aí é onde eu vou crer. Mediante a palavra. A palavra de Deus, ela nos traz muitas promessas de Jesus para a nossa vida. A palavra de Deus nos promete cura. Nos promete cura a palavra de Deus. Não é talvez não. Não é talvez não. Talvez é na mente humana, natural, que é a nossa. Talvez Jesus vai curar, é na nossa mente. É natural. Mas sobrenatural não. Para Jesus não tem talvez. Ele é aquele que perdoa todas as nossas. Aleluia! Aí é fácil crer, né, irmão? Deus perdoa todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Eu creio, isso é verdade, eu creio. Mas Ele também cura todas as nossas enfermidades. É a palavra de Deus que está falando isso. Eu vou crer em quê? No talvez ou na certeza que Deus está falando. É por aí que nós exercemos a fé, Deus. Pela palavra de Deus. Então é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Entender. Estudar. Meditar. Para que nós possamos exercer a nossa fé. Na palavra
de Deus. Aleluia. Eu creio que Jesus pode falar no teu coração, no teu ouvido. Ele pode falar algo para você também. Jesus Cristo, você tem que crer. Porque é Ele que está falando. E Ele não vai falar nada contrário à sua palavra. Tudo que for revelado para você, em sonho, falou de sonho aqui, ó, maravilha. Eu vou acreditar, mas está na palavra de Deus. É isso mesmo. Então nós temos que acreditar, mas tem que ter um fundamento na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, sua palavra. Saiu daqui, fica em dúvida. Não acredito em todos os espíritos. A palavra de Deus manda nós provarmos os espíritos se é de Deus, se não é. Aí nós vamos provar se é de Deus, se não é. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. E quando Deus fala, irmãos, Ele cumpre. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer. Porque Deus disse, eu falo, mas sem fé é impossível você receber. Eu prometo te dar se você crer. Jesus não fala assim que você vai crer depois, é para você crer antes. Se creres, verás. Aleluia. Se creres, verás a palavra de Deus. E se creres, vamos, né? A nossa vida é uma vida de fé. E nós temos que batalhar por ela. A nossa fé veio uma medida de fé, mas essa fé ela pode ser acrescentada. Hoje, se você crer nisso que eu falei, meditar nisso, a sua fé vai ser acrescentada. Vai ser acrescentada em nome de Jesus. A sua fé vai ser acrescentada se você entender o que foi dito hoje, se você crer o que foi dito hoje. Vai ser acrescentada, porque não é homem, é a palavra de Deus que fala. Creia e verás a glória de Deus.